Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense que ontem conseguiu vencer a Aparecidense, se classificou na Copa do Brasil. Inclusive hoje à noite a gente vai ter uma live falando tudo sobre esse jogo, mas também eu quero trazer alguns pontos importantes que a gente precisa abordar daqui para frente sobre o Fluminense. Mas eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo, porque quando você deixa o like nesse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e vai nos ajudar a chegar aos 12 mil inscritos. Também pedir, se você quiser se tornar membro do canal, só clicar aqui Seja Membro, você dá uma moral gigantesca pra gente e tem a opção hypar o vídeo. Se você também puder clicar em hypar o vídeo, você nos ajuda muito. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E o Fluminense pegou o fraquíssimo time da Aparecidense ontem, venceu por 4-1, né? Gols de... foi Samuel Xavier, Kevin Serna que fez o gol que foi contra, né? Chutou a bola, rebateu. Everaldo e Paulo Henrique Ganso que fez um belo gol, né? Golaço, Paulo Henrique Ganso, chutaço, que nenhum goleiro conseguiria pegar aquela bola. Mas de fato, realmente, o primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim. Eu não gostei do primeiro tempo do Fluminense. Eu não vi o jogo, tá? Vou rever alguns melhores momentos. Hoje eu vou tentar assistir esse jogo para poder fazer a live da noite. Mas os pedacinhos que eu vi e o que eu conversei com algumas pessoas que assistiram o jogo do Fluminense, todos foram muito críticos com o primeiro tempo que o Fluminense fez. E tomou um gol, né, de bola parada ali do time da Aparecidense, que é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse nosso bate-papo. Se a gente parar para ver os últimos jogos do Fluminense, o Fluminense vem tomando muitos gols de bola parada. E isso, para mim, é muito preocupante. O Fluminense tomou gol de bola parada contra, por exemplo, o Atlético Mineiro, a última bola do jogo. Então é um ponto que eu acho que o Fluminense precisa acertar, a sua marcação nessa bola aérea defensiva. E isso é um problema crônico do Fluminense. Desde o tempo do Fernando Diniz, a gente tinha muito problema nessa bola aérea. Naquela época ainda tinha um pouco de sentido, porque tínhamos apenas dois jogadores com uma estatura um pouco mais alta, que eram o Felipe Melo e o Nino. Tirando isso, nossos jogadores eram tudo de estatura mais baixa, então a gente entendia, né? Até o Germancano, que fazia aquela marcação da bola no primeiro pau, era um centroavante muito baixo. Tem 1,86 m mais ou menos de Germancano, então justificava até um pouco tomar muitos gols de bola parada. Só que agora a gente tem jogadores muito altos. Por exemplo, a gente tem a dupla de zaga, né? O Thiago Silva e o Freitas, ou o Ignacio, que jogou ontem. Temos também o Everaldo, que é um jogador alto, Kevin Serna é um jogador alto, Paulo Henrique Ganso também é um jogador alto. Então precisa ser feita alguma coisa para a marcação dessa bola defensiva do Fluminense aérea. Tá muito difícil, a gente tomando gols assim, e isso pode nos custar muito caro lá na frente. Então esse é o primeiro ponto que eu quero fazer de evolução desse time do Fluminense. Tem vários pontos que a gente tem que fazer, porque mesmo com a vitória contra a Aparecidense, eu não julgo que o Fluminense teve uma partida exuberante não. Eu acho que tem muita coisa a melhorar. Eu estou pontuando muitas coisas aqui porque eu fui a favor da vinda do Renato Gaúcho, mas eu ainda estou achando que está muito fraco o trabalho dele. Tem 1 mês e 20 dias aí, aproximadamente, só que eu queria ver já um pouco mais da cara do Renato Gaúcho nesse time, coisa que ele ainda não conseguiu inserir. E essa bola aérea defensiva é, para mim, um grande problema que tem que ser solucionado. Então, vai mudar a marcação, vai melhorar, tem que ser melhorado, tem que ser treinado. Outro ponto também que eu acho que a gente tem que debater é sobre a questão de quem vai ser o reserva agora do Everaldo. A gente tinha a expectativa que o Renato Augusto pudesse ser esse reserva. Uma das coisas que me chamou muita atenção para esse jogo lá de Brasília foi que o Renato Gaúcho não levou o Kelvin. Todo mundo fala muito bem do Kelvin, moleque da base do Sub-20. É um jogador que já é forte fisicamente, é uma promessa da base tricolor e eu sou um cara que quero ver ele jogando. Pelo menos para a gente falar assim, realmente é uma promessa, mas ainda não está preparado, ainda não está pronto para jogar. Mas enquanto a gente não vê o Kelvin jogando, vai continuar sempre ficar, quando sai relacionados do Fluminense, todo mundo vai ficar. Será que o Kelvin vem? Será que o Kelvin vai ser relacionado para esse jogo? Por quê? Se a gente vai ter o Everaldo, o Germancano tem até uma boa notícia que voltou a treinar no campo ontem, né? Então ele voltou a correr no campo. Mas quando a gente só tem o Everaldo, eu acho que tem que ter mais uma opção ofensiva. Olhando para as peças que a gente tem no elenco, eu tenho certeza que para o jogo de sábado, o reserva imediato do Everaldo vai ser o Kevin Serna. Até pela forma de se posicionar nos últimos jogos, de sempre estar buscando pisar na área, até se aparecendo para fazer jogadas, principalmente aéreas, tá dentro da área para cabecear como centroavante. Então eu vejo muito que o Kevin Serna corre por fora nessa briga para jogar de centroavante do Fluminense. Não é o ideal, mas eu acredito que no momento que precisar tirar o Everaldo, o Kevin Serna vai ser essa opção, mas eu continuo falando, não julgo ser a opção ideal para o Fluminense. Outro ponto também, né, para a gente poder estar fechando esse vídeo, é sobre a questão da pontuação do Fluminense. O Fluminense hoje está no Campeonato Brasileiro com 14 pontos, falta 2 jogos para encerrar a primeira fase do Campeonato Brasileiro. O que é a primeira fase? Até a paralisação para esse Super Mundial, né? Então é 10ª rodada, vai jogar até a 12ª rodada. Então jogou a 9ª, joga a 10ª, joga a 11ª e a 12ª.
E qual que era o planejamento da diretoria do Fluminense? Chegar a 20 pontos nessas 12 primeiras rodadas. 12 primeiras rodadas que você disputa 36 pontos. Então, o Fluminense pretendia chegar aos 20 pontos. Eu já falo aqui de antemão, eu não acredito que o Fluminense chegue nesses 20 pontos. Por quê? Para chegar nos 20 pontos, precisa vencer o Vasco no sábado e precisa vencer o Inter no próximo domingo, jogo lá no Beira-Rio. Então eu não acredito que o Fluminense vai conseguir 2 vitórias, mas eu acho que o Fluminense pode chegar ali próximo, né, do número que a diretoria esperava. Acho que o Fluminense deve chegar, somando os 2 jogos, talvez a 17 pontos, com muita sorte 18 pontos. Por quê? Eu acho que essa vitória de sábado contra o Vasco é um resultado inegociável. O Fluminense está precisando vencer clássico, está precisando ter moral. Venceu o Vasco já esse ano pelo Campeonato Carioca de 2-1, então precisa ter uma atuação digna dentro do Maracanã, superar o Vasco e chegar aos 17 pontos. Aí o que vem lá do Rio Grande do Sul é lucro, porque você joga contra o time do Inter, que é um time chato de se jogar, é um time muito bom, né? O time treinado pelo Roger Machado no Brasileiro não está indo muito bem, mas até o início da temporada era um time que vinha ganhando todo mundo, então você somar um ponto lá no Beira-Rio, para mim, é muito bom. E se eu não somar nada, paciência, mas eu julgo que até a pausa para o Super Mundial o Fluminense precisa somar no mínimo 17 pontos, vencer o Vasco e vamos ver o que dá daí para frente. Aí depois a gente vai voltar com a tabela planejada, tudo bem organizadinho, para melhor visualização de vocês aí, né, rodada após rodada, mas essa é a minha visão. O Fluminense vai chegar no máximo, acho que é 17 pontos, com muita sorte, a 18 pontos aí. Eu não acredito o Fluminense vencendo 2 jogos. Primeiro, por que eu não acredito? Por causa das dificuldades dos jogos, você tem um clássico, tem um jogo fora de casa, Beira-Rio é difícil de você jogar. Segundo, pelo nível de atuação do Fluminense. O Fluminense não está tendo atuações que a gente olha e fala, caraca, agora o time está empolgando. Então, esses são 2 fatores importantes, também a quantidade de lesões. Temos muitos jogadores fora, o que acaba impossibilitando você ter força máxima nesses jogos. Até porque pode ser que no jogo contra o Inter, por exemplo, você tem que poupar uma série de jogadores já pensando no Super Mundial. Então, esses fatores que não me levam a crer que o Fluminense vai conseguir 2 vitórias nesses últimos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mas, o que importa? Classificamos na Copa do Brasil, agora temos o Vasco no final de semana e temos na próxima quinta-feira o jogo contra o Once Caldas, que é um jogo importante. A gente precisa vencer o time do Once Caldas para garantir a classificação também para a segunda fase da Copa Sul-Americana em primeiro, fugindo desse playoff inicial ali, que isso é fundamental para o time do Fluminense. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, dá essa moral aqui pra gente. O like é muito importante, como eu já falei. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais pessoas. E também uma coisa que eu peço para vocês. Se vocês puderem se inscrever aqui no canal Falando de Flu, vocês ajudam muito. Se você quer chegar aos 12 mil inscritos, está difícil de chegar, mas eu tenho certeza que a sua inscrição aqui você vai nos ajudar bastante. E claro, tendo mais alguma notícia relevante, a gente volta aqui, grava um vídeo para você ficar bem informado hoje à tarde sobre o Fluminense. Então, saudações tricolores, deixa seu like aí e até a próxima.